O segundo tipo de dilatação que nós temos, que nós classificamos, é a dilatação superficial. A dilatação superficial, como o nome diz, é um aumento da superfície do sólido. Ela vai ocorrer em duas dimensões, ok? Vamos ao experimento. Eu tenho uma placa no qual eu calculei a área dela. Vamos supor que essa área seja de 1 metro quadrado. A temperatura inicial está zero. Após aquecer a placa, nós percebemos que ela vai sofrer um aumento na sua área. Aquecemos a placa, ela vai para a temperatura final. Ao medir a área final, perceber que vai ter 1,01 metro quadrado. Então, esse 0,01 metro quadrado corresponde ao que nós chamamos de ΔA. ΔA, dilatação superficial ou variação da área, ok? Como que a gente pode calcular o ΔA? Fórmula muito parecida com o ΔL. O ΔA, dilatação superficial, vai ser igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. A área inicial corresponde à área que ela tinha antes, a temperatura inicial. Quem é beta? Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Quem é ΔT? ΔT é a variação da temperatura, ok? Como é que a gente vai calcular a área final? Utilizando o mesmo raciocínio que a gente utilizou para a dilatação linear. A área final vai ser a área inicial mais o ΔA. O que ela tinha, que era 1 metro, mais o que ela ganhou, 0,01. Ok? Então, essa vai ser a área final. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Ele se relaciona com o coeficiente de dilatação linear. Na verdade, experimentalmente, a gente determina o linear. E, a partir daí, a gente determina os outros coeficientes, o superficial e o volumétrico, que a gente vai ver daqui a pouco. Por que beta é 2 vezes alfa? Aqui nós temos duas dimensões, comprimento e a largura. Então, são duas dilatações, uma no comprimento e outra na altura ou largura da placa. Então, eu tenho duas dilatações lineares ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que o beta é 2 vezes alfa. Então, vamos lá observar como é que isso funciona. O alfa do alumínio, o linear do alumínio, é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Qual é o beta do alumínio, o coeficiente de dilatação superficial do alumínio? Eu vou dobrar esse número. 4,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, pois beta é 2 vezes alfa. Só multiplicar por 2 aqui na frente. Quem é o coeficiente de dilatação superficial do aço? 2 vezes 1,1 vai dar 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Quem é o coeficiente de dilatação superficial do ouro? Vai ser 2,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É só dobrar o linear, ok? E o último tipo de dilatação dos sólidos é a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica vai ocorrer no volume, quando o sólido é aquecido, ou seja, em 3 dimensões, ok? Então aqui eu tenho um bloco, um cubo ou um paralelepípedo, uma figura tridimensional. Eu vou aquecer esse cubo ou esse bloco, colocar ele no fogo, ele vai aumentar a temperatura, os espaçamentos médios entre as moléculas vão aumentar, e ao medir o volume final, a capacidade final dele vai ser diferente, pois houve aumento de temperatura, o espaçamento entre as moléculas aumentou. Como é que a gente calcula o ΔV? Bem parecido com as outras fórmulas. O ΔV, que é a dilatação volumétrica, vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. ΔT é a variação de temperatura, V0 é o volume inicial. E gama? Gama é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação volumétrico. Na dilatação volumétrica, ocorrem 3 dilatações lineares. Então, é por isso que o gama se relaciona com alfa da seguinte maneira. O gama vai ser 3 vezes alfa, ok? Comprimento, largura e altura. São 3 dilatações. Aí, por exemplo, imagina que eu queira achar o gama do alumínio, o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio. Eu vou ter que multiplicar por 3 o linear. 3 vezes 2,4, 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Do aço, 3 vezes 1,1, 3,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O do ouro, 3 vezes 1,4 vai dar 4,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então, essa é a dilatação volumétrica de um sólido.